Vamos um momento de oração para nós podermos tocar na palavra de Deus, para nós podermos ter esse momento agora de ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Ele tem para ministrar ao nosso coração, que nós possamos sair daqui mais uma vez cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para podermos passar essa semana pregando o Evangelho, ensinando, compartilhando, louvando ao Senhor. Curve a sua cabeça em oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti, essa palavra, Senhor, que será ministrada. Pedimos a Ti, ó Deus, inspiração. Pedimos a Ti, ó Deus, que seja falado nada além daquilo que está nas Escrituras, Senhor. Que não sejam, ó Deus, pensamentos humanos. Que não seja, Senhor, aquilo que só está no coração do homem. Mas seja a palavra viva, que traz, ó Deus, conforto, consolo, convencimento, ó Deus, do juízo e do pecado, libertação, ó Deus, para as nossas vidas, ânimo, ó Deus, para aquele que está abatido, o caminho, ó Deus, endireitado para aquele que tem um caminho torto, Senhor, e que seja simplesmente, ó Deus, para honra e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Estamos passeando um pouco na conversão de um centurião. Qual o nome desse centurião? Cornélio. Centurião Cornélio. Mas vamos dar uma pincelada lá em Gálatas 2, só para a gente perceber algumas pressões ou resistências. Nós, às vezes, temos resistência a aprender. O que você acha, sim ou não? Temos resistência a aprender, às vezes? Não acontece? Temos resistência a mudar? Temos resistência a acreditar numa nova maneira de fazer algo? Sim ou não? Estamos acostumados de uma forma e mudar aquilo ali. Se nós mudarmos aqui o formato do culto, vai causar uma estranheza. Por exemplo, se nós começarmos com a palavra e não tiver o louvor, começar a palavra, e se não tiver o louvor aqui desse jeito, simplesmente vir a palavra e a gente só terminar, vocês já vão estranhar, sim ou não? Vão falar, talvez não teve culto. O que aconteceu? Algo está errado. Não pode ser assim. Não estou criticando o culto que nós fazemos, mas eu gosto sempre de lembrar, só existem duas ordenanças, batismo e ceia, para a igreja. O que nós fazemos é que nós entendemos que é a melhor forma de poder pregar a palavra, de fazer com que o evangelho seja pregado. Então nós moldamos algumas coisas. Entenderam isso? Colocamos algumas coisas porque nós entendemos que ajuda. O microfone ajuda? Ajuda, mas não é bíblico. Não está na Bíblia. Se tivesse, seria estranho, né? Não é isso? Não tem na Bíblia. Tem guitarra na Bíblia? Bateria? Contrabaixo? Tem pessoas cantando assim? Também? Você vê culto assim? Paulo pregava e o culto acontecia. Não estou falando para não ter. Repito. Mas vamos ler algumas resistências. Gálatas 2, versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos:
você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Até aí. Aqui eu lembrei da época que o pessoal não deixava ver TV, mas tinha TV escondida em casa. Né? Algumas igrejas, quem conhece a igreja há algum tempo, a primeira coisa que eu lembrei aqui foi isso. Né? Mas o que levou, o que estava acontecendo? Por que essa dificuldade que um apóstolo apresentou aqui? O apóstolo Pedro apresentou uma dificuldade. Por que a igreja estava com essa dificuldade? Por que a igreja poderia ter uma dificuldade? No final não faz apelo, então não teve pregação, porque não falou para as pessoas virem para Jesus. É uma igreja que não chama as pessoas para Jesus? Será que eu entendi o que estava sendo pregado? Será que eu entendi o que estava sendo falado? Será que eu entendi o motivo de eu ter um microfone? Eu tenho um microfone porque eu acredito que vocês irão ouvir melhor. Então usamos o microfone. Mas, se não tivermos mais como ter um microfone, acabou o culto? Se não tivermos energia elétrica, da última vez faltou energia. Se não tivermos energia elétrica, não podemos? Se não tivermos ar-condicionado, não vou para a igreja que não tenha ar-condicionado. E se houverem restrições para ter ar-condicionado, começar a ter leis que proíbam isso. Pensem como que a gente tem que imaginar que é um culto. Então vamos voltar um pouco e pensar, lembrar alguns fatos de Cornélio, para depois pensarmos nisso aqui. Hegemonia é supremacia, influência preponderante exercida por cidade, povo, país sobre outros, autoridade soberana, liderança, predominância ou superioridade. Essa palavra hoje em dia, ela é muito pertinente, principalmente por causa da ciência. A ciência hoje tem hegemonia. Eu não posso falar contra a ciência porque vem insultos e palavrões. Por exemplo, você é um negacionista, não é isso? Eu já ouvi até um palavrão novo, né? Um insulto novo, é terraplanista. Não é isso? Você é um terraplanista, um negacionista. Você é um genocida, homofóbico, preconceituoso, retrógrado, anti-ciência, não é isso? Isso é anti-ciência. O iluminismo, mais ou menos no século XVII, XVIII, ele inverte o que a igreja fazia, porque a igreja meio que tinha esse domínio, e a ciência passa a predominar, porque a gente começa a querer ter, então estamos pensando, porque por causa dos pensadores, por causa de todas as situações que eram arrazoadas, começa a ter a ciência se levantando e contra uma certa opressão que existia, por causa parecido com isso aqui de cima de Pedro. Aí a igreja, ela parece que começa a criar alguns critérios que começam a oprimir. E hoje nós temos a ciência. E o que eu estou querendo dizer com isso? Não é a ciência inquestionável. É aquilo, porque o que se chega à melhor conclusão dos fatos é a indagação. Se eu não puder indagar e melhorar, não tem ciência. É porque eu penso assim, olha, isso aí não está tão bom. Eu acho que pode melhorar, ou isso aí não é tão certo. Eu posso chegar em outro lugar. O que o ovo frito faz? Bem ou mal? Num determinado período fazia mal. Depois começou a fazer bem. Eu acho que hoje ainda está fazendo bem, não é isso? Como eu não posso questionar a ciência? Muitas coisas que nós ouvimos não são fatos. São, hoje agora a palavra é narrativas, né? Mas não vou dizer narrativas, mas são simplesmente teorias que podem ter a sua base, pode até ser possível, mas ninguém fala para você que é uma teoria. Eu outro dia vi muito, de uma maneira muito brutal, estavam, tudo que é do G1, da Globo, né, principalmente, não só esse, mas falando da Damares, porque ela falava do criacionismo. E eu não estou defendendo o criacionismo só por ser cristão.
Não estou defendendo do criacionismo só porque eu sei que é a verdade, porque é a verdade, mas porque a teoria que eles colocam como ciência da evolução é uma teoria muito mal provada. Não tem um ponto provado da teoria da evolução, mas eles colocam como ciência, sim ou não? Colocam ou não colocam? Eu sou como é que se fala? Aqui eu seria um negacionista, porque eu nego isso. Eu sou um negacionista e eles são na base da ciência, porque Darwin fez aquilo ali, porque acontece. Mas ninguém fala do elo perdido, que seria a prova que Darwin falou que teria. Teve até série de elo perdido, porque o elo perdido não existe e não vai achar. Eu não vejo primatas saindo da selva hoje, não tenho prova nenhuma disso, mas é científico. São fatos polêmicos e difíceis de falar, porque criam uma coisa nas pessoas que estão acostumadas com isso ser ciência. Outro ponto para a ciência é a gravidade. Eu tenho coragem de falar aqui. Meu Deus, gravidade, mas a gravidade existe, Alfredo. Olha só, eu jogo e eu não vou jogar esse celular no chão. O que vai acontecer com ele? O que eu sei é que o celular cai. Eu sei que o lápis cai. Aí tem algumas coisas, alguns embasamentos científicos muito bem elaborados, mas é teoria. Eu tento explicar porque algo cai. O que eu sei é que cai. Isso é ciência. A ciência é o que cai. Mas a explicação é uma teoria. Mas ninguém te fala isso. Alguém te falou isso? Fala que tem alguma coisa puxando para baixo, não é isso? Sim ou não? E vocês pensam que a espaçonave simula isso, né? Bota gravidade zero, né? Não existe. Gravidade zero. Na espaçonave é velocidade que simula aquilo ali. É velocidade. E não se sabe calcular a diferença da velocidade. É aula de física? Não. Mas é para entender que os que são taxados como malucos estão questionando coisas. O barco some no horizonte porque a Terra é redonda. Se colocam isso como prova. E não estou falando que a Terra é plana para ninguém me xingar. Mas eu afirmo que essa prova é mentirosa. O barco não some no horizonte por causa que a Terra é redonda. Porque já está provado que hoje você tem as super zoom, você alcança e aquilo ali é só um efeito. Né? E aí tem toda a explicação científica para isso. E aí está se recalculando a curvatura da Terra. Olha só. Está vendo? Então tem que ser questionado, porque o cara olhou e falou assim, olha, eu estou vendo o barco descendo. Aí o pessoal falava, desce porque está descendo na curvatura. Só que você pega o zoom assim, o barco está lá do mesmo tamanho. Vai se descendo na curvatura, então o ângulo fez assim, da lente, entende? Então você tem que questionar. O movimento de rotação e translação já foi questionado, aí já estão dizendo que ele é um pouquinho diferente e tal. Alfredo, por que isso? Para você ver que o questionamento de algumas coisas, ele é válido. A verdade, ela absoluta na Bíblia, ela nunca é aceita pelos de fora. Mas o que eles dizem, eles falam que é verdade absoluta. Já repararam isso? Deus é criador de todas as coisas, é o Senhor do universo. Alfredo, isso é relativo. Querem relativizar as nossas mensagens, que nós falamos com toda a base. Isso tudo que eu falei aqui, só coloquei algumas dúvidas. Não estou querendo entrar no campo da ciência, mas dizer que há questionamentos. E eles se colocam como sendo os donos da verdade. E não são. E quando nós falamos aqui, nós falamos com propriedade daquele que desceu, daquele que se manifestou para o ser humano, daquele que disse quem ele era. Não sou eu que estou falando que Jesus é Deus, foi ele mesmo que disse. E ele mesmo disse que veio para salvar. Mas isso é relativo. Então, o que nós pregamos é relativo, mas o que eles ensinam não. Pararam para pensar como que é a armadilha do ser humano? Então, a verdade absoluta, a ciência ganhou esse espaço, mas nós devemos saber qual é o nosso papel. Cornélio, ele é um centurião, similar ao que nós lemos em Lucas. Eu vou falar um pouco sobre esse centurião também. Ele era uma autoridade limitada da coorte chamada italiana, né? Regimento, tropa ou coorte de 600 soldados. Era um regimento de 600 soldados, divididos em 6 centúrias, aonde tinha esse líder centurião de 100. Cada um centurião como chefe. Então nós temos ali,
esses episódios que são quase interligados, algo está acontecendo na igreja. E é isso que eu estou querendo dizer. Algo começa a acontecer na igreja nesse cenário. A igreja começa a expandir. A igreja começa a atuar com todo o seu potencial. Vamos reparar isso. O que é todo o seu potencial? No sentido de que começa a ter, em forma mais ampla, o ministério para todas as nações. Sai do seu núcleo, expande, explode para todas as pessoas. E eles começam a ficar, não, como assim? Isso não é assim. É de outro jeito. Porque eles estavam firmados em alguns alicerces. Eles tinham alguns pilares deles, na religião deles, e também, às vezes, nosso comportamental, nós erguemos pilares que, às vezes, precisam ser derrubados. Por que nós erguemos esses pilares e por que eles precisam ser derrubados? Porque esses pilares, de fato, não são as verdades anunciadas por Cristo, pela Bíblia. Então, nós temos um cenário do versículo 1 a 8, que é Cornélio em Cesareia. Do versículo 9 ao início do 23, já é Pedro em Jope. Alguns falam Jope, mas é Jope. Terceira cena, o encontro de Pedro e Cornélio, já do 23, em Atos 10, até o 48, o encontro de Pedro e Cornélio. Algo está acontecendo. Até chegar aqueles versículos em Gálatas, começam a ter um movimento na igreja. Imagine nós começarmos a movimentar a maneira de fazer o culto. Não, heresia, não, isso não pode. E eu não sou a favor de cultos liberais. É claro que nós devemos ter cuidado com o que nós modificamos, porque a palavra de Deus, a mensagem, ela não pode ser modificada. Alguns elementos se mudam para poder facilitar. A caixa de som, muda a caixa de som. A ordem do culto, em alguns, podem ser mudadas. O problema é quando a gente exagera e começa a ter motocicletas, ringues no culto. Aí eu estou querendo atrair as pessoas com o próprio mundo. Eu estou profanando a palavra de Deus. Aonde as pessoas poderiam viver, você pode adquirir coisas, mas aqui não é caderneta de poupança. Não é um local para você ter, não é parque de diversão, não é Disney. Aqui não é Disney, então é óbvio que tem esses dois, mas nós precisamos também, porque nós precisamos ser moderados. O que nós, aí que vem a grande pergunta, o que nós estamos firmando dentro de nós como pilar, que não é um pilar do Evangelho? Essa é uma pergunta para cada um de nós. O que eu estou colocando como um grande pilar do Evangelho e não é? E a quarta cena, depois do encontro de Pedro com Cornélio, que é um centurião, temos uma quarta cena que é o resultado. Os líderes da igreja tratando a questão gentílica, já no capítulo 11 de Atos, versículo 1 ao 18. Então nós já teremos ali os líderes da igreja. Esse movimento aconteceu. E agora? Por quê? Até então, em termos de exponencialmente grande, não se tinha inclusão de pessoas que não eram judias. Não tinha fora do judeu, era judeu. Mas teve um alfreador, eu sei que teve. Ok. Escutem o que eu estou falando. Não tinha essa expansão. Ou como dizer, não é descarado, né? Olha só o que está acontecendo. Aí não, aí banalizou. Está banalizando, já quer que todo mundo entre aqui na igreja. Aí vem onde nós devemos ter o nosso olhar e o nosso critério espiritual. Preciso deixar as pessoas entrar, mas para serem transformadas, e não para elas modificarem isso aqui. Então os dois andam juntos. Abrir, ao mesmo tempo, ensinar. Abrir e ensinar. Não tem que ser elas que tem que ensinar aqui. Trazer doutrinas de fora. Olha, a igreja vai ficar mais legal com isso. A igreja vai ficar mais legal com isso. Calma,
Você, se recebeu o Espírito Santo, agora, vai com calma. Nós temos que nos capacitar em oração, em jejum, em leitura da Bíblia, para poder abrir, não ter pilar errado, mas também não deixar colocar, de fato, pilares que são comuns, que são profanos, aqueles... E agora ficou mais difícil. Mas vamos ver alguns detalhes, por exemplo, daqui. Eu quero ir em Lucas, no capítulo 7, só para fazer uma comparação de Cornélio. Aqui você verá no versículo 4, você verá que já teve uma ação do próprio Jesus com quem não era judeu, quem servia a Roma. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então tinha alguém ali que era bem visto, tinha uma boa reputação, que tinha uma petição a fazer para Cristo, e rogavam-lhe para que ele atendesse alguém de fora. Então esse ministério era algo que já estava sendo pincelado, entendem isso? Já estava sendo pincelado por Cristo. Já estava acontecendo. E dizendo, as pessoas dizendo sobre ele é digno, edificou uma sinagoga, num local de oração para nós. Jesus não tem como não atender. Vamos agora para Cornélio em Atos 10. Atos 10. Nós veremos que Cornélio também é um centurião com reputação. Atos 10, versículo 2. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Mais uma vez, nós vemos a reputação sendo exaltada aqui na própria Bíblia. Ele era temente a Deus, para o alto, com Deus. E ele dava muitas esmolas ao povo. Pessoa boa, sim ou não? Dava muitas esmolas ao povo. Ele era bem visto, sim ou não? Ele orava continuamente a Deus. O que dizia? Então, para o alto. Ele tinha intimidade. Estamos falando de alguém que não era convertido ao judaísmo. Ok? Ele não era convertido completamente, era talvez um simpatizante. Quantos simpatizantes nós temos, às vezes, na igreja, frequentando, assistindo de casa, tem até uma boa postura. Nós podemos elogiar, louvável, uma pessoa que tem um bom comportamento. Vocês conhecem pessoas que têm bom comportamento, mas que ainda não se batizaram? Não tem? Tem ou não tem? Tem bom comportamento, boa reputação. Ele é generoso, pessoas generosas sem ser cristãs, sim ou não? Ele gosta de ouvir hino até, não é isso? Já está salvo, não é isso que a gente pensa? Você vê os dois lados, da gente não repelir a pessoa, mas também nós vemos a necessidade de todo ser humano, independente de como nós vemos a pessoa. Todo ser humano precisa de Cristo. Todo ser humano. Se ainda não tem Cristo em seu coração, ele é carente de algo. Ele pode ser elogiado, pode se gostar dele, pode até subir ao céu as suas esmolas e as suas orações. Mas nós aprendemos com a história de Cornélio que ele é carente. Suas orações, no versículo 4, na segunda parte diz: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio perguntou isso atemorizado. Ele era humilde,
ele demonstra humildade. Ele, com temor, ele pergunta e o anjo dá a resposta para ele. Um anjo deu a resposta para ele. Está salvo. Está salvo? O anjo deu essa resposta para ele. Veja lá, atemorizado. Então ele mostra ser uma pessoa humilde. Então nós estamos aqui clamando para que os humildes ouçam a palavra de Deus. Não fiquem só nisso. Ouçam aquilo que Deus tem para cada um de nós. E ele tinha uma fé e ações elogiadas. E a sua fé com boas obras, sim ou não? Boas obras. Uma fé que não era somente com palavras. Quantas vezes nós não reclamamos? Falar é fácil, não é isso? Falar é fácil, da boca para fora. Fala, mas não é cristão. Às vezes nós falamos para nós mesmos, por causa da dificuldade que nós temos de agir diante de Cristo, diante de Deus de uma maneira louvável. Depois que o anjo, no versículo 7 e 8, lhe falou, se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado, piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. Versículo 7 e 8. O anjo dá instruções para ele, mandando que ele enviasse homens para lá, para encontrar com Simão, conhecido como Pedro, e dizendo aonde ele estava hospedado. E nós podemos ver aí a obediência de Cornélio. O anjo não explica o motivo. O anjo explicou o motivo? As orações subiram. O que ele pediu? Não sei. O que está sofrendo? O que nos faz sofrer? O anjo não explica. Como assim? Que o anjo fala assim, a sua oração foi ouvida, as suas petições. Ele responde, vai chamar Pedro. Olha, eu ouvi o que você está pedindo. Tem momentos que Deus nos pede coisas para nós fazermos que parece não ter resultado no que nós pedimos. Parece que Ele está falando outra coisa. Mas é porque Deus ele quer mudar o nosso interior. Deus ele quer transformar o nosso coração por completo. Ele quer mudar o nosso ser. Nós não entendemos. Se Deus atentou o ouvido para nós, se Ele falou, esteja na igreja, é porque Ele quer transformar a nossa vida. Às vezes, não é o que nós necessitamos de imediato, não é o que faz o nosso choro, não é às vezes o que faz o nosso tremer, a minha aflição, a minha escuridão, aquilo parece que não é, mas se Deus está falando, Ele sabe o que vai resolver o nosso problema, Ele sabe o que nós necessitamos, porque Deus conhece você melhor do que a si próprio, do que você mesmo. Deus me conhece mais do que eu mesmo posso me conhecer. Ainda que eu faça toda a análise, ainda que eu fique pensando sobre mim, eu não conseguirei conhecer as minhas necessidades mais do que o Senhor Criador de todas as coisas. Porque é Ele quem transforma, é Ele quem cria, é Ele quem muda. Nem tudo que Deus nos manda fazer, Ele explica o motivo. E nem sempre é fácil cumprir as orientações de Deus. Nem sempre é fácil. Porque às vezes parece que bate. E Deus está fazendo isso. E lá na frente em Gálatas. Então nós temos a segunda cena. Do 9 ao 23. Que é quando Pedro, agora ele está lá em Jope. E ele tem uma visão dos répteis. Eram o quê? Alimentos proibidos. Então estava tudo ali junto. E manda 3 vezes, né? Pedro parece que tem uma coisa com 3 vezes, né? Mata e come. E ele tem aquela visão 3 vezes e o lençol se recolhe. Uma coisa esquisita. Ele vendo um lençol, será que ele estava no alto? E por estar no alto tinha um sol, tinha uma tenda ali, aquela tenda se transformou nesse lençol, na visão que ele teve? Estou falando que tinha isso não. Mas pode ser, porque terraço. Mas é uma visão estranha.
Mas ele diz, não chame impuro ao que Deus purificou. E ali é a mensagem para Pedro. Não chame impuro ao que Deus purificou. E diz que acontece 3 vezes. E ele reflete nessa visão. E depois, quando ele ainda estava refletindo nessa visão, que para ele, o que Deus está falando comigo? Chegam aqueles que Cornélio enviou. E o próprio Espírito diz para ele, não revela naquele momento a visão. Ele estava tentando entender a visão, sim ou não? Mas diz que vem os homens aí, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Só isso. Você fez aquela oração, aquele monte de coisa. Você tinha um monte e Deus vira para você, olha, tem a semana, você faz isso, isso e isso. Senhor, mas e essa questão aqui? Que é o que está me afligindo. E isso aqui? E eles falam que vieram da parte do centurião, e eles também testemunham que ele era homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo. Eles fazem o mesmo testemunho. Mas existia algo entranhado em Pedro, que ele não iria com esses homens. E Deus intervém nessa história. O que Deus precisa hoje intervir na sua história para que você consiga prosseguir? Qual instrução Deus já deu que você tem dificuldade para fazer? Porque Deus, sabendo que Ele não iria, deu a visão por amor à igreja, por amor a nós, por amor a Pedro, por amor a Cornélio, que é sempre Deus age por amor, faz a intervenção na história, Ele intervém na história. E Ele diz, Pedro, pode ir. Não só pode ir, mas vá, né? Dá uma ordem direta para ir. E no dia seguinte, depois do versículo 23, no 23b, né, o finalzinho, no dia seguinte, Pedro partiu com eles. E alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. A parte do encontro de Cornélio também é interessante, porque ele chama as pessoas, o que a gente pode dizer que mais importantes para ele. Ele recebeu uma ordem para chamar Pedro de Deus, Deus que deu essa ordem. E ele reúne a família dele, os parentes, os mais chegados, os mais íntimos. E Cornélio, então, ele obedece àquela instrução de Deus e aguarda com grande esperança. Que nós possamos aguardar com esperança aquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas, para a sua vida, aquilo que Ele tem falado no seu coração. Que você possa aguardar com esperança, com expectativa, com fé. Que nós possamos manter a fé naquilo que Deus falou, naquilo que Ele falou que iria concretizar. Porque Deus não solta palavras ao vento, Ele concretiza. Tem expectativa em Deus, expectativa no Senhor. Aguarde com esperança. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele falou que vai fazer algo. Ele falou que irá mudar essa situação. Ele falou que perdoa pecados. Ele falou que muda o meu coração e eu quero ser mudado. Eu quero ser transformado, Deus. Eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero o Teu reino na minha casa. Eu quero ser cristão de verdade. Quebra o meu coração, me dá força, Senhor. Salva a minha família, os meus parentes, os meus irmãos, os meus filhos. Esteja a minha casa diante de Ti, Senhor. Porque Deus falou, Ele faz. Porque Ele é poderoso. A coisa demasiadamente difícil para o Senhor. O que Ele não pode fazer? Essa esperança. Mas eu não estou entendendo. Não precisa, quando Deus fala.
Porque se Deus falou, é porque vem salvação, é porque vem libertação, é porque vem força no Espírito, é porque vem o derramar do Espírito de Deus na nossa vida, é porque Ele está nos convidando para morar eternamente com Ele, é porque Ele vai enxugar as minhas lágrimas, para um lugar também que não haverá mais choro, não haverá morte, e não haverá valor no ouro, porque você vai pisar no ouro. Aquilo que Deus prometeu, espere com grandes expectativas. E Pedro entra na casa de Cornélio, se prostra, Cornélio diante dele. Uma atitude comum. Lembra aquele que teve a oração ouvida? Nós precisamos constantemente de salvação, no sentido de, uma vez que você é salvo por Deus, você está salvo, você está protegido. Se mantenha, seja perseverante. Mas nós temos dificuldades, porque nós temos toda a cultura. Ele então se prostra diante de Pedro. E Pedro faz questão de mostrar para ele: somos iguais. Levanta, só há um Deus. Então não sigam quem demonstra que tem mais de um Deus. Nenhuma religião não pode se prostrar mais diante de nada. De nenhuma imagem, de nenhuma escultura, de nenhuma pessoa. Eu não posso tomar aquilo que é Deus quem te dá. Eu não posso pegar o lugar de Deus. Então ele conversa de igual. Somos iguais. Só há um Deus. Ele manda se levantar. Um servo não aceita adoração. Nós não devemos estar cantando ou fazendo qualquer coisa na igreja ou qualquer coisa na nossa vida por causa de adoração. Nós fazemos porque nós sabemos o prêmio que Deus nos deu, simplesmente por nos chamar para falar: levante-se, pegue o seu leito, coloque debaixo do braço e ande com as suas pernas, porque eu estou te curando, eu estou te salvando. Levanta e anda. Que nós possamos ser assim, caminhar sobre as águas, sobre as adversidades, para Cristo, para esse alvo. Nós não podemos mudar o foco da adoração. E quem não entende isso, aceita a adoração. Rejeite qualquer adoração, porque só há um digno de ser adorado. Eu não poderia estar falando aqui, trabalhando, respirar, me movimentar. Não existiria ciência sem Deus. Não existe ciência em Deus. Total impossibilidade de existir qualquer coisa sem Deus. Não existiria cadeiras. A nossa transmissão, internet, tudo que nós trabalhamos sem Deus, simplesmente não existiria. E Pedro faz com aquela resistência que ele tem, que o pastor comentou aqui de manhã, ele fala sobre um judeu associar-se a outro gentil, a um gentil, visitá-lo, que não pode, que era o entendimento dos judeus naquele período. Não necessariamente que estivesse escrito na Bíblia daquele jeito, mas era o entendimento que eles tiveram para poder se proteger. Aí vem um pilar. Esse pilar é verdade? A gente tem que perguntar. Esse pilar que eu estou acreditando está escrito mesmo? Aonde está escrito? Essa pergunta, as pessoas ficam irritadas comigo quando eu faço isso. Porque fala assim, não está escrito sim. Aí eu falo assim, procura, semana que vem eu trago. Porque tem vezes que alguns pilares não estão. Porque não são pilares verdadeiros, são como ilusões. E ele quer saber. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Ele quer saber. Pedro diz aquilo ali, mas eles são guiados, a gente vê ali, sem saber o motivo total. Ou seja, contra toda a cultura, contra toda a razão, sem qualquer explicação. Deus
nos confronta sim nos nossos entendimentos limitados. Ser guiado pelo Espírito entra em conflito com as nossas convicções. Vai entrar em conflito. O Espírito é quem guia a igreja. É o Espírito. Jesus no trono quebra conceitos. Quebra conceitos humanos. Conceitos errados. Quando se fala da proibição, similar tem em Gênesis 43, não precisa nem a gente ler agora, mas do casamento com egípcios. Mas, na verdade, os egípcios que não podiam se casar, a Bíblia fala isso. Depois você pode ler Gênesis 43, 32. Daniel tem a parte dele lá, mas tem um contexto. Então, nós, em Deuteronômio, fala para não se casar. Aí tem um motivo para não se desviar. E assim, Cornélio continua o diálogo e ele diz que mandou buscar imediatamente. Lá no versículo 33 de Atos. E ele fala, é bom que você tenha vindo. Agora estamos todos aqui. Isso aqui para mim é um dos pontos mais importantes. Porque vocês estão todos aqui. Na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, devemos levar a situação da maneira mais séria possível. Quando eu falo séria, com temor. Entender que o que eu falo, o que nós ensinamos, o que nós estamos falando, eu estou pelo menos dizendo que estou falando em nome de Deus. E imagine, Cornélio com a família dele falando, estamos na presença de Deus, para ouvir o que o Senhor te mandou dizer-nos. A expectativa. Então, criem expectativas com Deus. E grandes expectativas, esperando, sabendo, Senhor, não serei o mesmo a cada dia. Serei transformado de glória em glória para estar na tua presença, transformado, erguido por ti, Senhor, levantado, sustentado. Quando eu estiver fraco, eu busco força em ti, Senhor. Quando eu estiver desanimado, chorando, é em ti, Senhor. A responsabilidade da pregação que nós temos, nós primeiro precisamos entender a presença de Deus na nossa reunião. A congregação se reúne para ouvir o Evangelho. E ele começa a pregar. E ele fala, pois bem, vou pregar. Mas eu acho que a expectativa deles ainda não era tão grande. Porque enquanto ele falava no versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Não precisamos mudar o Evangelho. Ele é poderoso em si só. Só nós falarmos de Jesus, o que ele fez, da sua morte, ressurreição, das suas promessas. Pedro estava falando desse Cristo que morreu pelos nossos pecados, pelo teu pecado, que está dizendo, eu estarei contigo essa semana. Eu estou contigo quando você voltar em casa. Se não dormia, eu consigo te dar descanso. Eu consigo te dar paz. Eu consigo te dar esperança e força. O meu Evangelho é poderoso para te libertar e suficiente para te sustentar, porque é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu, assim diz Cristo. O verdadeiro alimento, o maior alimento. E o Espírito desceu sobre eles, sobre todos que estavam ali. E os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados. A expectativa. Se você não acredita que aquela pessoa não pode se converter, acredite no poder do Evangelho.
Tem expectativa com esse evangelho, que ele é poderoso para libertar, para salvar. Aqueles que parecem que não tem mais jeito. É o evangelho. Pregue o evangelho. Falando, vivendo. Mas tem momentos que você vai precisar falar. É esse Jesus que transformou minha vida. Ele morreu pelos nossos pecados, pelo teu também. E Ele te ama. Ele quer te salvar. Não tenha medo de falar isso. Não tenha medo de orar por isso. Porque esse evangelho penetra. E tem poder para restaurar. Eles ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre aquelas pessoas, sobre os gentios. Quantas pessoas nós já não vemos assim como gentio? Às vezes é você. Às vezes é você que está me ouvindo. Às vezes nós já até vamos, mas já sem esperança. Não acreditando que há solução. Mas Deus não rejeita um pecador arrependido. Arrependido. Senhor, eu não quero me livrar da punição que eu tenho aqui. Eu só quero ser perdoado por Ti, Senhor. E o que vier, Senhor, eu vou passar contigo. Independente das tribulações, independente do preço, do custo. Eu quero passar contigo, Senhor, todos os dias da minha vida. Eu não quero mais ter esse comportamento e esse pensamento. O que importa para mim, se eu morrer amanhã, mas que eu morra na Tua presença. Que eu não seja curado, mas que eu não seja curado na Sua presença. E se eu for curado, que eu seja curado na Sua presença. O que importa é o Senhor para mim. O que importa é eu estar na Tua presença. E eles ficam admirados. A pressão social precisava ser quebrada. Pare de pregar esse evangelho. Pare de acreditar. Essas pessoas não têm jeito. Já era, acabou. Nós não ficamos desanimados? Ficamos. Tem momentos que a pressão é muito grande. As pessoas, parece que não vai mudar. Não fique nessa pressão. Não ceda. Não crie resistência. Creia no poder do evangelho. E ele diz, no versículo 47, pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Se você crer, você verá pessoas recebendo o Espírito Santo como nós. Se você não recebeu, se você crer, você será batizado e receberá o Espírito Santo como nós. E o resultado gerou alguns problemas. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E eles ficaram felizes. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro começa a explicar tudo isso que aconteceu. Agora vocês sabem o que está acontecendo em Gálatas. Eles se esqueceram de quem eles eram. Quem eles eram? Eles eram rejeitados pelo clero da igreja. Nós não podemos esquecer o que Cristo fez por nós. Não podemos esquecer ou não entender o que Ele pode fazer. Eles estavam criticando e eles eram criticados antes. E eles passaram a criticar. Então esse é um comportamento, uma resistência que o ser humano cria. Cria um evangelho que não existe. Um evangelho que não tem perdão. Não pode ser um evangelho onde você não tem arrependimento. Mas eu também não posso impedir pessoas de se arrependerem. O evangelho é perdão. Enquanto nós estivermos pregando, é porque Deus quer levar as pessoas ao arrependimento, ao perdão. Deus quer perdoar a igreja. Tem momentos que Deus está do lado de fora da igreja também. E Deus prega a igreja para Ele poder entrar, para Ele poder ceiar conosco. Há só um objetivo no evangelho, que é libertar.
quer curar, quer falar, você vai morar comigo eternamente. Não haverá mais choro. E isso não é uma fábula. Isso é a promessa de Cristo, que ciência nenhuma pode roubar de nós. História nenhuma pode roubar de nós. Porque quem nos prometeu ainda vive. E voltará para buscar essa igreja que está esperando. Lembra que Jesus também foi acusado de andar com eles? Lucas 15, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. 15:2, este homem recebe pecadores e come com eles. Nós temos a passagem do servo incompassivo lá em Mateus 18, 23 ao 35, aonde ele é perdoado de que ele tinha uma grande dívida que não podia pagar. E ele suplica para não ser, isso está se repetindo ali, e Jesus está avisando que isso acontece, então nós precisamos estar atentos para não fazer isso. E quando ele sai, alguém que devia 100 denários, ele quer enforcar e joga na prisão. A pessoa suplicando, o que significa isso? 100 denários, a conversão para os dias de hoje seria mais ou menos um dia de salário. Qualquer um pagaria com um dia de salário. Seria o equivalente a um dia. Ele devia algo que não poderia pagar. O que é isso? O perdão que nós recebemos pelos nossos pecados. Nós não podemos pagar. Então, nós devemos oferecer perdão para todos aqueles que estão diante de nós. Ele pregou aos gentios. Ele fez daquela mulher das migalhas que caem da mesa, lá em Marcos 7, a mulher samaritana. Então, Cristo, ele deu algumas pinceladas do que estava acontecendo ali. Então, não estava se dizendo que não podia comer com esses incircuncisos. Não está na Bíblia isso. Mas eles estavam fazendo objeções. Então, eles ouviram o que Deus fez. Mas tem uma parte boa aqui. Eles ouviram e não teve mais objeção. Diz isso na Bíblia, no versículo 18 de Atos 11. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então, Pedro convence aqueles que estavam criando objeções. Mas, ainda assim, naquele momento, qual é a diferença? Eles não deixaram o coração endurecer. Eram as mesmas dos fariseus que eles endureceram e que nós não sejamos como os fariseus. Nós possamos entender e seguir não o padrão que nós criamos, mas o padrão de Deus. Mas estava resolvido? E aí entra Gálatas. Você vê a pressão, porque eles entendiam que não podia entrar. Pedro estava comendo, o texto que a gente leu, estava comendo com gentios, porque o ministério já estava explodindo ali. O que a gente faz com esses gentios aqui? E agora existia um problema ali. O problema é, posso eu ser cristão, judeu, e comer na casa de um gentil que agora é cristão, ele era gentil, ele não judeu cristão? Que o gentil seria isso, um não judeu cristão, eu posso entrar na casa dele e comer? Eu estaria infringindo a lei. Agora ele é espiritual, tá vendo? Aquela falta de espiritualidade. E Paulo, ele fala o quê? Que somos um só, não há grego, não é isso? Quando a gente começa a ler, o próprio Cristo, ele fala sobre isso. Só que ele colocou algo que era regras humanas para poder criar um absurdo. Como que eu não posso ter comunhão com o cristão? Em vez de perguntar assim, como é que eu não posso ter comunhão com o cristão? Não era nem querer fazê-lo ser judaizante de cara. Mas como é que eu não vou ter comunhão? Não, eu não. Olha só, eu sei que ele é cristão. E começaram a pressionar Pedro. Pedro deu aquela recuada. E Pedro, que também levou a Barnabé. Quando você lê o início daqui, do Gálatas 2, é impressionante. Porque diz assim, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também
Tito comigo. Ou seja, Barnabé estava ali com Pedro, pregando o ministério, conhecia o ministério gentílico. Mas naquele momento ali, a pressão, aquela pressão que teve ali, junto com aquelas resistências, fez com que Barnabé também recuasse. Barnabé recua. Pedro é chamado de hipócrita. Você é hipócrita, porque você não vive como um judeu. Ele está falando assim, é tipo o cara da TV, né? Você tem TV em casa, que eu sei. Você, quando chega os irmãos da igreja para orar, você cobre, esconde no armário, que era assim que o pessoal fazia, pastores. Mas você não vive. E você não... Porque ele não conseguiu enfrentar aquilo ali. Ele não conseguiu enfrentar aquela pressão. Ele não estava conseguindo acreditar naquilo ali. Mas nós somos chamados para louvar a Deus na salvação. Entender que Deus não só perdoa aquele que eu penso que não pode perdoar, mas que Deus perdoa até a mim. É isso que nós devemos aprender. Porque mesmo nós, sendo como nós somos, Deus perdoa os nossos pecados. Porque se nós levarmos essas pressões para os outros, não conseguiremos receber o perdão de Deus. Porque não há coração arrependido que Deus rejeite. Não há. Não há coração. Não há conceitos humanos que podem derrubar a palavra de Deus. Não há nada que pode me afastar desse amor. Não há nada que aconteça. Não há nada que possa vir sobre a minha vida. Eu posso louvar a Deus pela salvação. Não ter mais objeções, porque eu ouvi as grandes coisas que Deus fez com aqueles que estavam fora. E olha que impressionante a diferença que aquilo fez na vida de Cornélio. Mesmo ele sendo ouvido por Deus, ele precisava ser salvo. Fez toda a diferença ouvir o que Deus tinha para a vida dele e atender ao chamado de Deus. Porque ele ainda precisava ouvir o Evangelho e se entregar a Cristo. E é isso que nós precisamos. Nos entregar e confiar em Cristo completamente. Aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós podemos louvar a Deus. Nós podemos dizer, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer. Eu creio, Deus, na sua salvação. Eu recebo a sua salvação, Deus. Não leve em consideração os pecados, ó Deus. Perdoa os meus pecados, limpa a minha vida, Senhor. Eu quero ser uma pessoa perdoadora e perdoa. Peça a Deus. Se entregue a esse Senhor. Se entregue a Ele. Enfrente essa semana na presença de Deus. Dizendo, Senhor, eu de verdade não mereço o céu, mas o Senhor me deu de graça. Obrigado, Senhor. E eu ofereço de graça, Senhor. Eu vivo pela graça, Deus. Eu me entrego a Ti, Deus. Não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, Deus. Você possa ficar de pé. Sim, Deus. Peça para que Deus reine. Se renda a esse Deus. Sim, Senhor. Sim, Deus. Peça a Deus reinar no seu coração. Peça a Deus para que Ele seja o teu Deus. Ele será o teu Pai, perdoador, que te direciona, que te limpa, que derrama o Espírito. Corre para esse Deus sem demora. É hoje o dia da sua salvação.
Não deixe. Mantenha-se firme na presença do Senhor. Pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim. Perdoar, não há nada que o Senhor não possa limpar, não há nada, não há ferida que o Senhor não possa curar. Que você nesse momento aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando de se render na presença dEle, de correr em direção a Ele. O Senhor não mudou, o Senhor não mudou, Ele está no mesmo lugar. Você precisa ir em direção a Ele, se entregue a Ele. Vamos declarar mais uma vez: Senhor, reina sobre mim, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva. Tão incondicional, de nos receber como estamos e de nos tratar, de nos transformar em novas criaturas. Que nós sejamos essas pessoas com o coração aberto, com o coração contrito, que são, sabendo do seu perdão por nós, também possamos liberar perdão a outros. Pai, muito obrigada. A tua palavra sempre é viva e traz no nosso coração o renovo. Muito obrigada. Recebe a nossa adoração. Recebe, Pai, porque Tu és tudo para nós. Que a nossa semana seja uma semana cheia da presença do Senhor, cheia desse desejo de correr em direção a Ele, de buscar a transformação que vem do Senhor, de sermos perdoados e de permitirmos a outro receber esse perdão também. Aleluia. Uma ótima semana a todos vocês. Você que nos assiste aí, receba o perdão de Deus, seja transformado, corra em direção a Ele, não perca essa oportunidade. Uma ótima semana a todos.